Pedido de vista suspende julgamento no STF sobre possibilidade de transexuais alterarem o gênero no registro civil sem a realização de cirurgia de mudança de sexo. E você vai ver também. Antony Garotinho é transferido para presídio estadual de Benfica. A mulher dele, Rosinha Mateus, está no presídio feminino de Campos dos Goitacazes. Procuradoria-Geral da República apresenta alegações finais em ação penal contra deputado federal Nelson Meurer na Operação Lava Jato. Saque criminoso em conta corrente não garante indenização por danos morais. União é condenada a indenizar mãe e filho impedidos de embarcar em voo, mesmo com todas as autorizações necessárias. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal suspende o julgamento sobre mudança de sexo do transexual na certidão de nascimento. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Primeiro a votar, o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, ressaltou que não autorizar a mudança do gênero do transexual no registro civil, mesmo sem a realização de cirurgia de mudança de sexo, vai deixar a pessoa sujeita a constrangimentos. O afastamento da regra da imutabilidade do nome, desde que por exceção e motivadamente, como previsto no artigo 57, completado pelo que dispõe o 58, sob a óptica constitucional, se aplica aos transexuais, justificando a alteração dos nomes para a adequação dos registros aos apelidos públicos notórios ou que venham a ter o reconhecimento judicial, visto que, a toda evidência, diante da situação fática posta no dia a dia das pessoas transexuais, ficará evidente sua exposição a eventual discriminação ou mesmo ao ridículo, caso seus pleitos de reassentamento não sejam concedidos, violando-se na espécie a dignidade da pessoa humana. O ministro defendeu que a alteração vai depender de decisão judicial e que deve ser feita uma averbação no registro original. Ao se deferir a alteração do nome e do gênero que está no assento, não se vai lançar um novo e originário registro de nascimento. Se vai fazer a devida averbação no livro original. Mas a emissão de certidões novas após essa decisão não mencionará a sua origem, não mencionará a origem da sentença judicial e não mencionará aqueles dados que foram alterados. Até agora, 4 ministros acompanharam o relator. A manutenção no assentamento original em nada prejudica os direitos, seja do recorrente, seja de todos aqueles que se encontram na situação do recorrente, em nada prejudica, uma vez que as anotações relativas tanto a alteração de nome quanto do gênero, não devem constar nas certidões expedidas. Devem ser, essa alteração ficará averbada sigilosamente, será averbada não só, e será possível a quebra do sigilo não só para uso próprio, mas também sob ordem e determinação judicial nos exatos termos colocados pelo ministro Dias Toffoli. Que acompanha as conclusões do eminente relator para reconhecer a possibilidade de alteração de gênero no assento de registro civil de transexual, independentemente da realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. Esta solução, em meu modo de ver, ela passa pela compreensão da filtragem constitucional da dignidade humana, que é um princípio normativo vinculante, e também pela cláusula material de abertura que está no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, a qual, aliás, foi trazida à colação pelo eminente ministro relator
ao citar os princípios de hoje a Carta. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, o transexual deve poder optar livremente pela cirurgia. Eu estou dando provimento ao recurso extraordinário para a reforma do acórdão recorrido e consequente determinação da exclusão do designativo transexual no registro civil. Eu estou de acordo com as proposições constantes da tese do ministro Dias Toffoli. A ministra Rosa Weber destacou que é papel do Estado garantir igualdade entre todos. A identidade sexual, portanto, qualifica-se como um direito fundamental de personalidade que tem como elemento mínimo de concretização a adequação da concepção individual de sexualidade ao quanto expressado nos assentos do registro civil, como forma de compatibilizar o prenome e o gênero sexual à real condição morfológica e psicológica do indivíduo. A identidade de gênero está conectada com a forma como o indivíduo se manifesta e se reconhece, de modo que não tem correspondência necessária e consequente com a expectativa social do sexo biológico. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que o ex-governador do estado, Antony Garotinho, seja transferido para um presídio estadual. Ele e a mulher, a também ex-governadora Rosinha Matheus, foram presos hoje pela manhã. O casal é acusado de corrupção, organização criminosa e falsidade na prestação de contas eleitorais. A prisão dos ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e Rosinha Matheus Garotinho, ambos do Partido da República, foi determinada pela Justiça Eleitoral de Campos dos Goitacazes, no norte do estado, após denúncia do Ministério Público Estadual. Os mandados de prisão preventiva cumpridos pela Polícia Federal incluíram outras 7 pessoas, todas suspeitas de integrarem uma organização criminosa que arrecadava recursos de forma ilegal junto a empresas com o objetivo de financiar campanhas eleitorais. De acordo com as investigações, Antony Garotinho comandou o esquema de fraude quando era secretário de governo de Campos. Segundo a Polícia Federal, ele pedia propina a empresários em licitações da Prefeitura de Campos e depois cobrava dinheiro para que os contratos fossem executados. O ex-ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, presidente nacional do PR, também foi alvo da operação. A investigação revelou que ele foi intermediário no repasse ilícito à campanha do ex-governador Garotinho em 2014. Segundo o Ministério Público Estadual, Antony Garotinho exercia um cargo de comando na organização criminosa e tinha um funcionário que usava armas para cobrar propinas. O ex-ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, ainda não foi localizado pela Polícia Federal. O ex-governador Antony Garotinho divulgou nota em que negou que ele e a esposa tenham cometido crimes. A Procuradoria-Geral da República apresentou hoje ao Supremo as alegações finais na ação penal contra o deputado Nelson Meurer no âmbito da Lava Jato. Ele e 2 filhos foram denunciados por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com a apresentação das alegações finais, terminou a fase de instrução do processo. Agora a defesa do deputado Nelson Meurer deve se manifestar. E aí sim o processo está pronto para ir a julgamento. Segundo a denúncia, Meurer era o integrante da cúpula do Partido Progressista, responsável pela indicação e manutenção de Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. Entre os anos de 2006 e 2014, o deputado teria recebido vantagens indevidas. O valor ultrapassa 355 milhões de reais. 2 filhos do parlamentar também contribuíram para o esquema dar certo. Eles respondem pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os valores, segundo a ação, foram repassados pelo ex-diretor da Petrobras e também pelo operador do esquema, o doleiro Alberto Youssef. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, diz que ao receber os valores em espécie, o deputado e os filhos cometeram o crime de lavagem de dinheiro. A ação pede ainda a perda do mandato e o pagamento de aproximadamente 715 milhões de reais, metade como reparação de danos morais e materiais e o restante para o ressarcimento aos cofres da União. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, derrubou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e condenou 2 irmãos por nepotismo, uma vez que os 2 ocuparam cargos em comissão na Prefeitura de Brodowski no mesmo período.
De acordo com o ministro, para configurar o nepotismo é necessária a presença de vínculo de subordinação entre dois cargos em comissão, o que não ocorreu nesse caso. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Saque criminoso em conta corrente não garante indenização por danos morais. A gente volta já já. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou habeas corpus a Alexandre Longo, auditor fiscal da Receita Federal, que tentava anular a condenação de 4 anos e 2 meses de prisão por pedir vantagem indevida para deixar de lançar tributo. O ministro Lewandowski destacou que não ficou demonstrado eventual prejuízo ao condenado e, por isso, negou o pedido. Saque criminoso em conta corrente não garante que vítima receba indenização por danos morais. Por unanimidade, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso especial de um correntista que pediu indenização por dano moral após ter o dinheiro sacado da conta por criminosos. De acordo com o processo, o correntista identificou 4 saques indevidos na conta corrente e comunicou o fato ao banco, que reembolsou os valores após reconhecer que as retiradas não tinham sido feitas pelo cliente. Mesmo com os valores devolvidos, o correntista moveu uma ação contra a instituição financeira. Em primeira instância, o banco foi condenado a pagar mais de R$10 mil à vítima, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O caso veio parar no STJ e o relator, ministro Marco Aurélio Belize, ressaltou que a jurisprudência do tribunal fixa que as instituições bancárias respondam objetivamente pelos danos causados aos correntistas, decorrentes de fraudes praticadas por terceiros. Mas o magistrado destacou que, como o banco devolveu os valores ao cliente em curto espaço de tempo, não cabe, nesse caso, indenização por dano moral presumido, ou seja, quando o fato supera um mero aborrecimento da vítima e a situação não precisa de provas. Lojas de varejo são condenadas a pagar dano moral coletivo por falta de clareza em propagandas impressas. A propaganda impressa normalmente traz informações sobre produtos, promoções e formas de pagamento. A ideia é atrair o público. Mas será que as informações desses anúncios são claras o suficiente para o consumidor? Eu acho que são claras. Às vezes tem umas que é mentirosa, mas... Eu recebo muito esses panfletos, mas na maioria das vezes eu não vou nem mentir para você, eu nem leio. No Rio de Janeiro, as empresas Ricardo Eletro, Lojas Insinuante, Via Varejo e Lojas Americanas foram condenadas pela falta de clareza nas promoções anunciadas em encartes e peças publicitárias. De acordo com a ação civil pública da Defensoria Pública do Estado, as empresas distribuíam propagandas impressas com letras muito pequenas, o que dificultava a leitura de informações como validade das promoções, taxas de juros e números de parcelas. Em primeira e segunda instância, as lojas foram condenadas. Ao decidir pela condenação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu que o material analisado violava o princípio da transparência e da boa-fé objetiva. As empresas recorreram da decisão no Superior Tribunal de Justiça, onde o relator dos recursos, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que não ficou comprovada a clareza dos encartes publicitários discutidos na ação civil pública. O ministro concordou com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao reconhecer violação de direito coletivo de informação na conduta dos réus. O relator negou os recursos especiais das 4 lojas e manteve a condenação por dano moral coletivo de R$20 mil para cada empresa. A Fundação Faculdade de Medicina de São Paulo foi condenada a pagar integralmente o adicional de insalubridade a uma auxiliar de enfermagem com jornada reduzida. Ministros do TST concluíram que, uma vez caracterizada a condição insalubre, o trabalhador tem direito ao adicional integralmente. A empregada alegou à Justiça Trabalhista que recebia R$ 40 de adicional de insalubridade, apesar de o artigo 192 da CLT prever o percentual de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo, independentemente do número de horas trabalhadas. Já a Fundação Faculdade de Medicina de São Paulo defendeu que o contrato principal foi firmado com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e que a auxiliar trabalhava apenas 1 hora diária para a Fundação. E acrescentou ainda que o adicional era integralmente quitado pelo Hospital das Clínicas. Em primeira e segunda instâncias, o pedido da trabalhadora foi negado.
O entendimento foi que a concessão das diferenças resultaria no pagamento em duplicidade. A discussão chegou ao TST. O relator do caso na segunda turma, ministro José Roberto Freire Pimenta, explicou que o artigo 192 da CLT fixa os percentuais devidos e a base de cálculo para a apuração do adicional. Mas o ministro afirmou que não é possível extrair do artigo a previsão de pagamento proporcional à jornada de trabalho praticada. O relator aplicou de forma análoga a súmula 364 do TST ao caso, que garante o adicional de periculosidade ao empregado exposto a condições de risco de forma intermitente, afastando o adicional apenas quando o contato se dá de forma eventual ou por tempo reduzido. Assim ficou estabelecido que a auxiliar deve receber de maneira integral as diferenças do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo. Por unanimidade, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça trancou ação penal por improbidade administrativa contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, proposta no curso do mandato presidencial. O colegiado considerou que a via processual foi inadequada, pois o presidente da República não responde por ato de improbidade. Além de Lula, a ação civil pública foi proposta contra Guido Mantega e Paulo Bernardo, que à época eram ministros de Estado. Para o Ministério Público, os três teriam utilizado recursos destinados ao Fundo Penitenciário Nacional para pagamento de juros, geração de superávit primário e de poupança pública, o que configuraria desvio de finalidade no uso dessa verba. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. União é condenada a indenizar mãe e filho impedidos de embarcar em voo, mesmo com todas as autorizações necessárias. A gente volta já já. No Maranhão, a Justiça Federal decidiu manter os 5 envolvidos no caso de desvio de verbas federais da Secretaria de Saúde do Estado presos. Segundo o juiz, a medida é necessária para o andamento das investigações. O pedido foi feito pela Polícia Federal e teve manifestação favorável do Ministério Público. Os envolvidos foram detidos no último dia 16, durante a Operação Pegadores, quinta fase de outra operação da polícia que descobriu um esquema criminoso de desvio de dinheiro público na hora da saúde. Superior Tribunal Militar na era digital. A partir de agora, a tramitação dos processos passa a ser por meio eletrônico, o que representa mais agilidade e economia. O primeiro processo relatado pelo sistema digital foi um agravo regimental em um caso de estelionato, que resultou na pena de 10 anos de reclusão para um coronel do Exército. O sistema EPROC-JMU foi cedido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por meio de acordo de cooperação assinado com o STM. Para atender às necessidades do rito processual penal militar, o sistema foi customizado com o apoio do TRF e do Tribunal de Justiça de Tocantins. O sistema promete maior celeridade na tramitação dos processos, racionalidade no trabalho, economia de recursos públicos e sustentabilidade. Para o presidente do STM, ministro José Coelho Ferreira, a implantação do sistema eletrônico reforça a intenção do STM de se modernizar para melhor atender a sociedade. Nós sempre prezamos por uma rapidez, uma celeridade, uma prestação jurisdicional sem demora. E agora, com essa nova fase do processo judicial, por meio eletrônico, o EPROC-JMU, nós teremos ainda mais justiça mais rápida, uma melhor utilização dos recursos humanos, mostra que nós temos mais acesso aos meios para o trabalho. Até junho do ano que vem, toda a primeira instância da Justiça Militar da União também vai utilizar o sistema. Diretores gerais da Justiça Eleitoral se reúnem em Brasília para discutir regulamentação de postos de atendimento ao eleitor. O rezoneamento eleitoral tem o objetivo de remanejar e extinguir cartórios eleitorais em todo o país. A medida vai aprimorar o trabalho e economizar gastos, com foco na qualidade do atendimento ao eleitor brasileiro. Alguns cartórios cuidavam de uma região muito pequena, com uma quantidade pequena de eleitores, e que esse rezoneamento permitiu que
se agregasse essa região, essa circunscrição a outros cartórios. Então o rezonamento é basicamente isso, você agrega cartórios existentes, alguns que não se justificavam pelo tamanho, principalmente pelo tamanho dele, baseado numa resolução do TSE. Para que não haja nenhum prejuízo ao eleitor, os diretores gerais da Justiça Eleitoral se reúnem na sede do TSE em Brasília para debater a criação de postos de atendimento ao eleitor nos locais em que os cartórios forem desativados. Para todos os efeitos, o eleitor é transparente para o eleitor, né? A existência ou não do cartório, ele vai continuar sendo atendido no mesmo local, com posto de atendimento. Então, para ele é transparente. Então, a ideia desse relacionamento é que você não tivesse impacto ao eleitor e também que permanecesse os servidores que trabalham naquele local. A Justiça Federal concedeu a uma mulher indenização de R$15 mil por ter sido impedida de embarcar para a França com o filho. A imigração não aceitou a autorização emitida pelo pai com reconhecimento de firma junto à autoridade francesa. Ficou comprovado no caso que a mãe da criança estava com toda a documentação em ordem. Mas o embarque de menor de idade, se não autorizado pelos responsáveis, pode sofrer restrições. Isso vale para viagens nacionais e internacionais. Tudo para garantir a segurança e a proteção da criança. Mãe de 2 crianças, uma de 5 e outra de 4 anos, a dona de casa Adriana Costa precisou autorizar a viagem do filho com a madrinha e não reclama das exigências legais para embarque de menores desacompanhados dos pais. Eu fui de férias e eu deixei meu filho uma semana com a madrinha. E eu fui no aeroporto pessoalmente, fiz a documentação no Conselho Tutelar e autorizando a viagem. E ela fez check-in em 2 aeroportos diferentes com o meu filho. Eu tive que ir pessoalmente, preencher todo um formulário grande, levou um tempo, é uma burocracia, mas eu acho que é válido, porque para não ter esse risco de ninguém pegar a criança. Para que possam embarcar sem os responsáveis, os pais precisam autorizar as viagens. O procedimento geralmente é feito junto aos juizados de menores dos tribunais de justiça. Em unidades do TJ do Distrito Federal, por exemplo, quase 8 mil autorizações para deslocamentos nacionais e internacionais foram lavradas de janeiro a setembro de 2017. Ocorre muito de pais separados, que o pai não tem contato com a mãe, ou que o pai mora em outro país, pai estrangeiro. Aí, nesses casos, a gente tem um pouco de maior dificuldade, porque é necessária a autorização do pai, independente dele ser estrangeiro ou não. Para evitar problemas como a subtração civil de menores, a preocupação é tanta que, às vezes, há até excesso de zelo da imigração na hora do embarque. Já houve até casos de pais que foram impedidos de embarcar, mesmo estando com a documentação exigida, como um que veio parar aqui no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O tribunal decidiu que uma mãe vai receber da União R$15 mil em indenização por dano moral, porque a imigração não aceitou o reconhecimento de firma de uma liberação francesa na autorização dada pelo pai do menor para que ele pudesse embarcar com a mãe para a França. O desembargador federal Giraí Arame Guerian, que relatou o recurso na 6ª turma do TRF1, esclareceu na decisão que a mãe estava com a documentação exigida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e que por isso a viagem deveria ter sido permitida. Situação contrária ocorre quando menores são retirados do país de origem sem autorização de um dos pais, configurando o chamado sequestro civil de crianças. O advogado Herbert Alencar, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal, acompanha casos que se enquadram nesta situação. Segundo ele, em média, cerca de 250 registros de subtração civil de crianças por pai ou mãe não autorizados são registrados no país por ano. A pena que esse pai pode, na realidade, sofrer é a perda, né, da guarda ou até mesmo, né, as questões de visitas, né, ou passa a ter uma visita vigiada, né. Então, na realidade, ele vai ter sofrer algumas sanções cíveis restritivas de direito. Para o profissional, as exigências para o embarque de menores não podem ser consideradas excessivas, porque ajudam a proteger as crianças e os adolescentes, oferecendo também mais segurança aos pais. São normas de direito internacional, né, que busca proteger integralmente a criança e o adolescente
que são os vulneráveis, né? Por quê? Porque existem diversas pessoas que têm prática de falsificar documentos, né, de ordem pública, e aí viajar com uma criança para qualquer país do mundo, né, com um documento falso, né, entrando e saindo de qualquer país e alimentando, inclusive, a prostituição infantil e o tráfico internacional de órgãos. A dica que eu posso dar é que se programe. Né? A gente verifica muito que as pessoas, elas, quando decidem fazer uma viagem, elas compram a passagem, verificam o hotel, e acabam esquecendo que quando vão viajar com criança e adolescente, tem um outro trâmite, né? Tem um procedimento obrigatório. Então, eles deixam tudo muito para cima da hora. E isso dificulta, porque às vezes eles perdem o voo por não dar tempo de providenciar tudo dentro do período. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.